Bom, a dica de hoje é novamente sobre criaturas fantásticas para colocar no seu mundo. E hoje eu vou focar mais em animais, né, em vez de criaturas mesmo. No vídeo anterior, caso você não tenha visto, né, eu falei da Banshee, eu falei do sátiro, né, do sátiro do fauno, dos centauros e dos dragões. Né, falar um pouco mais de animais, né, dos mitos e lendas. Então, por exemplo, o javali que veio para a cultura popular, né, pelo Asterix. Agora, e aí você vê um monte de gente falando que a Idade Média é javali. Não, o javali ele foi usado no Asterix, né, o Goscinny e o Deleuze usaram, porque ele era um bicho muito difícil de se caçar. Então, para mostrar a força dos gauleses, né, a coragem e tudo, eles comiam javali, né? Tanto que tinha um rito de iniciação, me parece, na Escócia, se eu não me engano, que o jovem guerreiro tinha que caçar sozinho um javali, para ser considerado lá um guerreiro, entendeu? Por quê? Porque era uma coisa muito difícil. Por exemplo, na mitologia, né, você tem a figura, mitologia nórdica, na verdade, né, tem a figura do Gullinburst, é o javali de Frey, né? Ele foi um presente de dois deuses que pegaram uma pele de javali, colocaram numa forja e transformaram lá no Gullinburst. Né? Por quê? Porque ele era o javali era um bicho muito que as pessoas tinham medo dele, né? Inclusive o Gullinburst, que o nome dele em nórdico antigo é crina ou pelo dourado, né? Também chamava Slingrurtani, que era dente afiado, ou dente assustador, exatamente por causa disso, porque era um bicho, né, que todo mundo tinha medo. O corvo, por exemplo, de novo ligado à mitologia nórdica, né, você tem lá o Unin e o Munin, né, o Gin e o Munin, né, os dois corvos de Odin, pensamento e memória. Agora, por quê? Porque o corvo é um dos poucos bichos, o único bicho na Europa antiga, né, que falavam, né? A gente tem o caso do papagaio, mas o papagaio não tinha lá, e o corvo também falava. Então eles ligaram o corvo ao mito de Odin, né? E transformaram lá os dois corvos de Odin, pensamento e memória. Um outro caso do corvo é o da deusa guerreira celta Morrigan, né? Que também era chamado corvo de batalha. Por quê? Porque os corvos seguiam os exércitos que iam para a batalha, porque eles sabiam que eles iam comer depois, né? Então você tinha enormes assim revoadas de corvos seguindo os exércitos, esperando a carnificina para depois se alimentar. Então você percebe que a característica do animal, né, a força no caso do javali, a capacidade de falar no caso do corvo, no caso do Odin, ou essa ligação dele com a batalha no caso do corvo da Morrigan, né, foram que transformaram eles em animais dentro dos mitos, né? Então, por exemplo, um outro bicho ligado ao mito, por exemplo, na mitologia norte-americana, é o coiote, né? O coiote, ele é um trickster. Por quê? Porque o coiote, ele não é tão forte quanto os lobos, né? Então ele roubava outros animais, ele roubava comida, né? Ele não caçava, é como as hienas algumas vezes fazem na África, né? Os leões vão lá, caçam, as hienas vão lá, se juntam e pegam lá e roubam o que elas conseguem dos leões, né? Então, por exemplo, no caso da mitologia dos Estados Unidos, né? Dos índios, dos nativo-americanos, você tem o coiote como quem roubou o fogo dos deuses e deu para os homens. Então você vê que é um mito semelhante ao mito do Prometeu grego, né? Por quê? Exatamente porque eles pegaram a característica do bicho na natureza, o que fez dele o único, né? E trouxeram para o mito para fazer uma analogia. Então é a mesma coisa, né? Você pode fazer. Você quer criar um animal mítico, né, ou uma criatura ligada a um animal, ou a uma característica animal, você faz isso,
Né? Você pega a característica desse animal e transforma nessa criatura, ou pega esse animal e transforma numa criatura mítica do seu mundo. Por exemplo, um exemplo de uma criatura ligada a um animal é a Medusa, né? Uma górgona da mitologia grega, né? É a única mortal, né? As duas outras górgonas eram imortais, e ela tinha lá o cabelo de serpente e ela transformava as pessoas em pedra. Agora, aí você pergunta, por que ela transformava as pessoas em pedra? Porque a serpente é um animal, se for analisar a característica da serpente, que ou o animal que ela está caçando fica paralisado de medo, né? Ou fica paralisado para tentar enganar ela, ou ela, com o movimento que ela faz, meio que hipnotiza esse animal que fica lá congelado de medo, tentando fugir, sem saber o que fazer, e ela ataca. Então você vê, a Medusa, eles trouxeram da serpente, né, dessa característica da serpente, o poder da Medusa. Então é a mesma coisa que você pode fazer. Você pode pegar, né, a capacidade de falar do corvo, ou, por exemplo, no nosso caso, do papagaio. Você pode pegar a força ou a velocidade de um falcão e transformar ele num falcão mágico, né? Ou, sei lá, qualquer animal, um tatu, a força, a blindagem ali do nosso tatu. Quer dizer, é como eu sempre digo, pesquisa, né, e criatividade. Quer dizer, você precisa saber para depois saber o que fazer e criar, porque ao fazer isso, ao ligar um monstro que de repente você cria, ou transformar uma criatura, um animal, numa criatura fantástica, você vai criar uma ligação de empatia para com o leitor, porque o leitor vai perceber essa característica na criatura, e isso vai ligar a uma memória que ele já tem. Cuidado, pesquisa, não vai fazendo ou copiando, né? Muito melhor do que copiar é usar como uma base. Então faça isso, né? Faça a pesquisa e crie o seu animal fantástico ou a sua criatura fantástica ligada à figura de um animal, às características dele. É claro que esse não vai ser o último vídeo, né, que a gente vai fazer sobre criaturas fantásticas, tem inúmeras. Eu resolvi falar um pouco de animais porque é uma coisa que pouca gente termina falando, né? Mas espere outros, né? E se você curtiu, dá um like no vídeo, curte, compartilha, passa para algum amigo escritor que está precisando, né? E vá atrás dos nossos outros vídeos, né? Outras dicas, curiosidades e tudo para fazer melhor seu mundo, sua história, né? E conhecer sobre todos os estilos e gêneros de literatura. Até a próxima.